No estudo anterior, nós terminamos com a seguinte pergunta: será que o fluido é sempre liberado pelas mãos ou pode ser liberado por outras partes do corpo? E essa pergunta nós vamos responder agora, porque está começando mais um estudo da nossa série Desvendando a Mediunidade, e sejam todos muito bem-vindos. Então, no estudo anterior, nós estamos abordando a questão dos fenômenos de efeitos físicos e também estamos utilizando os relatos do espírito André Luiz em seu livro Nos Domínios da Mediunidade, para que nós possamos perceber esses efeitos na prática, o que André Luiz verificou e o que ele relatou para nós. Então, no último estudo, nós terminamos falando da icterícia de uma paciente que foi decorrente de um estado de hepatite bastante grave, em que o médium, então, foi orientado a iniciar o passe pela cabeça e descendo até a região do fígado. E, obviamente, com as mãos, esse era um movimento realizado com as mãos, onde o fluido era liberado pelas palmas das mãos. E nós tivemos que esse fluido é liberado pelas mãos sob o controle da mente. E que o movimento se inicia no centro coronário e estabelece um fluxo de fluido desde o topo da cabeça, do centro coronário, até a região do fígado. E aí Aulus, então, continua falando, esclarecendo Hilário. O passe, como conhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valorizam. Então, nós temos que o passe vai ser importante para quem saiba recebê-lo, porque está de acordo com tudo que nós vimos no estudo anterior, em que nós falamos que o paciente tem um papel fundamental nesse tratamento fluídico, porque o seu padrão mental, a sua postura mental, é que vai viabilizar que ele receba todos os benefícios que seja possível através da administração do passe. E Hilário, então, ele faz uma pergunta para Aulus. E pode, acaso, ser dispensado à distância? Essa é uma questão bastante interessante, porque nós falamos até o momento sobre o passe presencial, em que o paciente está diante do médium e também diante do espírito desencarnado que atende a tarefa. E Hilário pergunta, algo tão importante como o passe pode ser aplicado à distância ou é necessário que o paciente esteja presente diante do médium? E Aulus responde o seguinte: sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. Então, é possível aplicar passes à distância, sim, desde que haja sintonia entre médiuns e o paciente que se encontra em outro local. Por isso, seria muito importante e interessante que o paciente fosse avisado da hora e dos dias em que esse passe à distância é ministrado, para que ele possa, então, se preparar e assumir uma postura mental de assimilação desses benefícios, trazendo, então, o benefício efetivo na maior amplitude possível. E aí nós temos esquematicamente antes de apresentar esquematicamente, sob o comando da mente, o fluido é liberado e direcionado para alcançar longas distâncias. Então nós vemos que, da mesma forma que sob a ação da mente,
esse fluido pode ser direcionado para ser liberado das palmas das mãos, ele também pode ser direcionado para alcançar longas distâncias. Isso tudo, obviamente, sob a ação da mente. E agora, esquematicamente, nós podemos apresentar uma irradiação ou passe à distância. De um lado, nós temos os médiuns reunidos, normalmente em torno de uma mesa, mas a representação estão os médiuns em torno de uma mesa. No outra extremidade, se encontra o paciente em seu lar, em sua residência. E nós podemos facilmente conceber que entre um ponto e outro exista uma série de obstáculos, árvores, construções, trânsito, dos mais diversas variedades possíveis de obstáculo. Mas o fluido vai atingir o seu destino a partir do momento que tanto o paciente quanto passistas estejam afinizados, estejam em sintonia. Então nós verificamos nessa situação que o fluido não é liberado apenas pelas mãos, mas esse fluido é liberado de uma forma ampla por toda a organização física. E mais importante ainda, nós temos que o fluido não sofre interferência do ambiente. Isso é um ponto capital que muitas vezes se tem dúvidas a respeito sobre o que influencia o fluido ou não. Então, quando a gente parte da premissa que o passe à distância ele é válido, nós também precisamos considerar que o ambiente não vai exercer nenhuma influência no fluido. Dessa forma, nem a luz do sol, nem o vento, nem qualquer movimentação material poderá influenciar na direção ou no percurso, se é que nós podemos dizer percurso, que esse fluido vai tomar. Então, nós podemos salientar 4 pontos principais. O fluido não sofre interferência do ambiente. Não observamos outra condição de existência pelo simples fato de não haver interação direta da matéria em diferentes condições com a matéria que conhecemos. Isso inclui a luz e o ar. Então, o que é outra condição de existência? Nós temos a nossa matéria densa, essa matéria que nós trabalhamos no dia a dia. Essa é uma condição de existência. Os espíritos desencarnados, eles se encontram em outra condição de existência. Condição de existência é um termo utilizado por André Luiz. Esse fluido normal, na doação, nos trabalhos de passe, na irradiação à distância, é fluido em outra condição de existência. Os fluidos mais densos, que costuma ser denominado de ectoplasma, que são utilizados para materialização de espíritos, esse é um tipo de fluido que está mais próximo da nossa materialidade. E por isso nós vemos, por isso a interação do meio, eu consigo enxergar. Se eu consigo enxergar alguma coisa, é porque essa coisa interagiu com a luz. E por isso se tornou visível. Os passes no nível ou do tipo que é utilizado, o fluido no tipo que é utilizado nos passes, esse não sofre interação com essa matéria densa. Por isso, como nós falamos, que a irradiação ou o passe à distância se faz possível. E por isso, nem luz, nem ar, nem vento vai interferir com esse fluido. Outros 2 pontos que precisam ser ressaltados. Pode-se considerar que as diferentes condições de existência relativas às camadas do perispírito são distanciadas entre si por uma faixa. Caso contrário, haveria uma interação constante entre 2 planos materiais. O que isso significa? Lá no início, no início do nosso curso, melhor dizendo,
quando nós trabalhamos a questão do perispírito, nós vimos que esse perispírito em camadas, sendo cada camada referente a uma condição de existência, ele precisa de uma componente intermediária que vá fazer uma separação ou deixar duas condições de existências adjacentes separadas. Então é como se fosse uma pequena diferença. Normalmente, se costuma muito falar em duplo etérico, onde esse duplo etérico seria uma camada entre essas duas camadas do perispírito, uma faixa entre as duas camadas do perispírito. Muitos consideram que esse duplo etérico é essa distância que existe entre duas condições de existência. Como na estrutura perispiritual é necessário uma comunicação, então essa distância entre duas condições de existência, ela é preenchida, essa lacuna, por uma matéria que é denominada de duplo etérico, muitas vezes. Caso não houvesse essa distância, essa separação, então o contato seria mais direto. A possibilidade da inter-relação entre desencarnados e encarnados, eles se fariam de uma forma mais intensa. Então, por isso que nós podemos conceber que exista uma faixa separando duas condições de existência. E por isso uma não interfere diretamente na outra. Quarto, ou seja, estaríamos vendo espíritos desencarnados constantemente, sem a necessidade da faculdade mediúnica. Então, caso fluido do tipo que é utilizado nos passes sofresse interação com o que nós chamamos de matéria densa, e é preciso ressaltar que a luz, até a luz, na nossa terminologia, é matéria densa, porque ela faz parte da nossa faixa material, vamos dizer assim, faixa de matéria com que temos uma interação direta. Como esse fluido, ele está em outra condição de existência, não sofrendo interação com essa faixa material, que nós chamamos de matéria densa, nós não conseguimos ter um acesso direto. E com isso também, obviamente, não vai sofrer interferência do ambiente, da luz, do vento e etc. Certo? Isso é bom no sentido de dirimir muitas dúvidas, porque isso é uma dúvida que é muito comum nas casas espíritas. Quando se fala em fluidificação de água, é sempre aquela pergunta: a vasilha precisa estar aberta ou pode permanecer fechada? Quando nós consideramos que esse fluido não sofre interação do que nós chamamos de matéria densa, ele simplesmente vai atingir o seu objetivo, a garrafa, estando fechada ou aberta, não faz diferença alguma para que o fluido faça ou atinja o seu objetivo. Assim como construções, árvores, também não impedem esse fluido de chegar ao seu destino. E aí, então, nós podemos continuar essa abordagem de André Luiz, na sua experiência, esses relatos de André Luiz, tratando de um tema extremamente interessante e instigante, que é a psicometria. Então, a psicometria é alguma coisa que chama muita atenção, especialmente porque ela, quando não bem analisada, ela apresenta uma certa dificuldade de entendimento. Então, nós vamos abordar agora, começar a abordar a psicometria baseado nos relatos de André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. E a psicometria ela é tratada no capítulo 26 desse livro. E Aulus inicia definindo o que seja psicometria. E ele diz o seguinte: na psicologia experimental significa registro, apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos,
Esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Então, psicometria é a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Então, o espírito ou médium, o espírito encarnado, sendo médium, ele ao tocar um objeto qualquer, ele tem a capacidade de ler, entre aspas, várias situações em que aquele objeto foi envolvido. Obviamente, as situações são decorrentes da ação de outros espíritos. Então, nesse capítulo, André Luiz relata que tanto Hilário, ele próprio, André Luiz e Aulus, adentraram no museu em que Aulus aproveitou a oportunidade para trazer explicações concernentes à psicometria. Então, eles entraram no museu e começaram a analisar as peças que estavam expostas. E Aulus começa nessa orientação a Hilário e a André Luiz, ele diz o seguinte: muitos companheiros de mente fixa no pretérito frequentam casa como esta pelo simples prazer de rememorar. Então nós temos um ponto principal, mente fixa. Então todas as vezes que existe a mente fixa num ponto qualquer, nós precisamos sempre pensar que é pensamento atuando. Se a mente está fixa, o pensamento vai atuar também de uma forma intensa. Não podemos esquecer que o pensamento atua no fluido, ele age no fluido. Então, pensamento fixo vai ter uma ação mais intensa no fluido. E André Luiz continua o relato com uma observação que ele fez. Verifiquei que algumas preciosidades, excetuando-se uma que outra, então nós vemos que em um museu a maioria das peças estava na condição que André Luiz vai relatar. Apenas uma ou outra não apresentava essas características. Isso serve de alerta, porque significa que muitos espíritos se mantêm presos a objetos por longo e longo tempo. Isso serve de alerta para que nós procuremos não nos manter nessa situação. E André Luiz, então, ele vai relatar o estado que se encontravam essas peças. E ele diz: estavam revestidas de fluidos opacos, que formavam uma massa acidentada ou pardacenta, na qual transpareciam pontos luminosos. Então, esses objetos estavam envoltos nessa massa acinzentada ou pardacenta. E essa massa pardacenta está relacionado com a mente fixa, o pensamento fixo atuando em um determinado ponto. E Aulus esclarece da seguinte forma: todos os objetos que você vê emoldurados por substâncias fluídicas acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíram, esclarecendo que aquela massa é decorrente da ação mental de espíritos que, de alguma forma, estavam relacionados com aquele objeto, seja no passado ou em outras situações, mas que eles se mantinham com a mente ligadas ou, de tempo em tempo, iam àquele local para visitar o objeto na tentativa, obviamente, de trazer lembranças, de avivar memórias, recordações de outras épocas. E nesse relato, então, nós vemos que demonstra nossa tendência ao pensamento fixo, ou, no caso, ao passado. Então, nós temos uma tendência, como espíritos do mundo de expiações e provas, a manter o pensamento fixo, sempre em algo
ou em algum ponto no passado. É o que nós chamamos de apego. Apego é a capacidade ou a potencialidade que nós temos de manter o pensamento fixo em algo, ou até no passado, ou até mesmo em outros espíritos. E aí, dando continuidade ao relato, André Luiz diz o seguinte: não longe havia curioso relógio, aureolado de luminosa faixa branquicenta, que é o fluido que estava ali impregnado, obviamente, do pensamento fixo de alguém, de outro espírito. E Aulus, então, recomendou que André Luiz tocasse aquele fluido. Aulus recomendou-me tocá-lo, e quase instantaneamente me assomou aos olhos mentais linda reunião familiar, em que, veneranda casa, se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno viço primaveril. Então, quando André Luiz tocou aquela massa pardacenta, que estava mantida ali pelo pensamento fixo de um outro espírito, imediatamente ele vislumbrou toda a cena. A cena que era motivo pelo qual as pessoas ou os espíritos mantinham um pensamento fixo. E nós verificamos que ele chega a algum nível de detalhe. Ele consegue perceber que era uma casa, ele consegue perceber quantas pessoas estavam envolvidas. E André Luiz, ele continua com um relato ainda bem mais detalhado do que esse. E ele diz o seguinte: com aquele quadro vivo a destacar-se ante a minha visão interior, examinei o recinto agradável e digno. O mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto, que jarrões de flores e telas valiosas enfeitavam. O relógio lá se encontrava, dominando o ambiente, do cimo de velha parede caprichosamente adornada. Então nós vemos que André Luiz, apenas tocando aquela massa acinzentada, ele foi capaz de ter uma visão muito detalhada de todo o ambiente que envolvia aquele objeto, no caso, o relógio em si. Então, essa riqueza de detalhes mostra que na psicometria em si há algo mais do que apenas uma identificação de pensamento, porque afinal de contas, essa riqueza de detalhes traz uma informação mais ampla do que simplesmente o pensamento em si do espírito que estava ligado àquele objeto. E isso vai ser motivo do nosso estudo daqui para frente, tratando sobre a psicometria, para nós tentarmos entender como é possível, tocando um objeto apenas, nós não termos apenas a noção de uma ideia, de um pensamento, de um espírito, mas como que ver toda uma cena e com a riqueza, obviamente, de detalhes em que André Luiz foi capaz de relatar. E nós vamos buscar, então, para tentar esclarecer um pouco mais sobre esse tema, subsídios no Livro dos Espíritos. Mais precisamente na questão 242, em que Kardec pergunta: como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? E os espíritos respondem: o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Isso é uma fala bastante interessante, porque se nós formos voltar ao relato de André Luiz, nós vemos que quando ele tocou aquela massa acinzentada, ele se ocupou em algum momento no passado. O espírito André Luiz se ocupou com algum momento no passado. E eles respondem: o passado,
quando com ele nos ocupamos, é presente. Então, por isso que André Luiz pôde reviver a situação, vivenciá-la e observar em detalhes todos os objetos, todas as coisas que estavam se desenrolando naquele momento em algum ponto no passado. E os espíritos continuam. Verifica-se então, precisamente, o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramo-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela própria criação. Quando nos deparamos com essa questão, surgem então duas dúvidas. A primeira dúvida. Pela primeira frase, quando ele diz que quando nos ocupamos parece presente, é como se nós nos reportássemos ao passado e vivenciássemos aquilo tudo novamente. Porém, com a continuidade da resposta, nós temos a nítida sensação de que esses espíritos estão apenas falando sobre que as lembranças nos trazem os mesmos efeitos de quando nós vivenciamos. E se nós pensarmos, quando nos recordamos de alguma vivência que foi feliz, ao lembrarmos dessa vivência, nós trazemos de volta aquela felicidade. É como se estivéssemos vivenciando aquilo novamente. Então nós temos, num primeiro momento dessa resposta, um conceito. No segundo momento dessa resposta, nós temos outro conceito. E, obviamente, que essa dualidade desses conceitos, eles precisam ser trabalhadas para maiores esclarecimentos. E nós vamos terminar, então, esse estudo com a pergunta seguinte no Livro dos Espíritos, na questão 243, em que os espíritos, Kardec pergunta, e o futuro? Os espíritos conhecem? E os espíritos responderam. A resposta é bastante longa, mas nós pegamos só uma pequena frase nessa resposta longa. Quando veem, parece-lhes presente. Então, os espíritos, eles têm a possibilidade de ver o futuro, dependendo, como nós vamos ver no próximo estudo, dependendo da elevação do espírito em si. Mas o mesmo termo eles usam para os dois casos, tanto passado quanto para o futuro. Quando se ocupa com o passado, é como se fosse o presente. Quando vislumbra o futuro, é como se fosse o presente. Se nós consideramos que o futuro ainda não aconteceu, nós também não podemos considerar que vá trazer alguma sensação em nós, algum tipo de felicidade ou algum tipo de tristeza. Então nós temos que, tanto para o passado quanto para o futuro, quando o espírito com ele se ocupa, é como se fosse o presente. E essa questão nós vamos abordar no nosso próximo estudo, porque infelizmente encerrou o nosso tempo para esse estudo. Espero contar com a presença de todos vocês, lembrando sempre que o nosso site é disponibilizado no YouTube, é disponibilizado pela TV Nova Luz e que os slides estão no nosso site pessoal, que é o ccconte.com, e espero vocês no nosso próximo estudo. Muita paz a todos.